Queridos irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus para acompanhar a leitura e aqui podermos meditar nessa hora. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você veja, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra do Senhor. Vamos buscá-lo em oração. Deus bendito, a tua palavra nos traz confronto e nós precisamos responder com fé, com humildade, com sujeição. Eu peço que o Senhor faça isso por nós. No nome santo de Jesus, ilumina-nos a mente, confronta-nos o coração e dá-nos uma resposta apropriada ao Santo Espírito que o Senhor envia à tua igreja. Assim te pedimos diante da palavra do Senhor. Amém. Irmãos, eu quero começar a nossa meditação nessa parte 2 desse texto, que é a carta de João à Laodiceia. Bem da verdade, a carta de Jesus por meio de João à Laodiceia. Nós temos aqui a segunda parte dessa meditação. Se você desejar ver a primeira parte, da qual nós não dependemos para a compreensão agora, mas pode certamente enriquecer a sua vida, ela está salva nas nossas mídias de compartilhamento digital. Você pode ir atrás, caso você não esteve há alguns domingos atrás, na primeira parte dessa exposição, versículos 1 a 17. Hoje eu ainda li o 17 para nós. Eu quero começar então esse tempo dizendo sobre citando, na verdade, um testemunho de uma mulher na casa dos 30 e tantos anos, a 40 e poucos anos, italiana, que passado uma temporada no Brasil, faz ali aos seus seguidores da internet um testemunho com a religiosidade do Brasil, tendo em vista o seu pano de fundo italiano. É sem dúvida um recorte fiel de uma boa média, tanto do Brasil quanto da Itália. Tendo isso em mente, ouça o que ela diz. O italiano não é crente. Eu falo isso sendo italiana. A maioria dos italianos não são crentes. E não é porque o Papa está em Roma, no Vaticano, que os italianos creem. Até pode ter quem acredite em Deus, sabe? Mas todos os meus amigos, por exemplo, não acreditam. Se você falar de Deus para um italiano, eles vão pensar que você é doido. Vocês falam com Deus no ônibus, na academia, quando acordam, quando vão dormir. E sabe de uma coisa? Eu acho isso muito bonito, muito lindo. Mas o italiano não. Ele acorda para trabalhar e cuidar da família. Não tem espaço para Deus. Talvez no domingo de manhã, quando vão à missa.
Eu acho isso muito lindo nos brasileiros. E eu estou aprendendo muito aqui. Porque eu acredito muito em Deus, desde criança. Existem italianos que acreditam em Deus. Mas onde eu moro, e na realidade que eu vivi, ninguém, quase ninguém, acredita em Deus. O problema do italiano é que pensa que consegue fazer tudo com as próprias mãos. Mas quando eu vim para o Brasil, depois de 6 meses, eu entendi uma coisa. Às vezes, é bom deixar as preocupações nas mãos de Deus. Isso te ajuda muito. Eu confio e acredito que tudo tem o tempo de Deus e na hora certa, sabe? Então, eu agradeço ao povo brasileiro, porque entender isso tem me ajudado muito. Fecha aspas. Eu vi esse testemunho e 2 coisas me saltaram aos olhos. A primeira delas é que muitas vezes nós não temos valorizado o grande acesso à fé que nós temos no Brasil. Eu sei, é um recorte de média, mas para pensar. Se de uma forma geral, nós não temos uma fácil acessibilidade à fé no Brasil. Muitos aqui, ainda que foram se comprometer com uma igreja evangélica mais tarde na vida, tiveram um lar onde a religião em Jesus Cristo foi ensinada, onde de fato há um Deus vivo. Muitos aqui tiveram uma infância assim. E Brasil afora, embora nós tenhamos graves sinais de esfriamento e secularismo, mas de uma forma geral, nós somos ensinados sobre um Deus vivo, e esse em Jesus Cristo. Há um acesso. Eu não vou entrar no mérito das perícias teológicas, das precisões bíblicas, ou da teologia A ou B, não é esse o ponto. O ponto é que se nós colocamos em perspectiva, nós vamos encontrar países inteiros, embora proporcionalmente bem menores que o Brasil é enorme, que não se fala mais nisso. Famílias inteiras e núcleos familiares completamente consolidados numa completa omissão quanto a Deus, num completo silêncio, para não dizer num completo senso de folclore quanto à religião. Eu poderia citar outros países onde outros amigos têm contato profundo que a noção é exatamente a mesma. Se você falar em Jesus Cristo, relacionar esse assunto a uma perspectiva teológica, você vai ser tido como um louco. Alguém que acredita em fadas. Mais ou menos isso. Não faz muito tempo que uma amiga fazendo intercâmbio em prol de organizações da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, ela me comenta sobre uma colega de quarto que achou muito interessante, até fofo, o fato dela falar de Jesus como alguém que realmente acreditava nisso. A gente às vezes não faz ideia. Por mais globalizados que sejamos. Às vezes, não fazemos ideia de que é uma realidade tal qual a comida de cada dia. Uma realidade corriqueira, a de não ter acesso à fé, a de não ser ensinado. Essa é a primeira lição que eu tiro desse testemunho. Nós precisamos valorizar o fato de que nós temos hoje liberdade religiosa. Nós temos uma situação relativamente confortável de expressão, onde nós podemos falar da nossa fé. Até segunda ordem, ainda podemos pregar o evangelho, ainda podemos acessar templos públicos. Você sabia que quando no Brasil tinha um artigo, era o artigo 5º da nossa primeira Constituição, foi permitido que houvesse templo protestante no Brasil, só que com uma condição: eles não poderiam ter aspecto de igreja. Não podia parecer igreja. Ou seja, às vezes uma torre, um formato de capela, quem sabe uma cruz lá fora, um sino, que eram elementos arquitetônicos muito tradicionais para se referir a uma estrutura eclesiástica. Mas foi um grande direito, e nós temos desfrutado desse direito de lá para cá. Só que hoje, por opção, a gente faz questão que os templos não pareçam mais capelas, né? Esse é outro assunto. Mas nós temos acesso, temos uma cultura cristã no geral, que precisa ser aprofundada. Não vamos nos confundir. Nós não temos paz com Roma enquanto protestantes. Não há uma conciliação, não é uma questão que vale
a matéria ensinada pelo Vaticano, tanto quanto ensinada pelo protestantismo reformado. Não, eu não estou dizendo isso. E de fato não há conciliação, não há harmonia. Talvez há aqui gente de tradição católica me escutando hoje, ou mesmo escutando isso no futuro. Eu quero te tratar com respeito. Eu quero falar com respeito a você. Mas eu preciso dizer que não há conciliação entre a fé que professamos. Embora falemos a mesma palavra, Jesus. Embora falemos do mesmo Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, há uma enorme distância entre o objeto da nossa fé no final das contas. Há uma enorme distância na abordagem, há um universo que separa as duas alas. Se não fosse assim, não seria necessária uma reforma protestante da qual somos tradição. Essa é uma igreja reformada, uma igreja protestante que protestou contra o romanismo. Isso precisa ser dito. Isso precisa ficar muito claro, porque hoje há uma tendência fortíssima de conciliação, como se não houvesse um abismo irreconciliável, religiosamente falando. Eu estou fazendo essa salvaguarda por conta do exemplo que usei de uma italiana que vem de um contexto profundamente romanista e que diz que mesmo assim, nem mesmo na fé católica, há profundidade entre os italianos. Há apego ao sagrado entre os italianos. Mas é ali que se mergulha em grandes ritos e tradição. E se você conhecer um bom católico romano, ele vai respeitar a tradição, sem dúvida, até mesmo sobre a Escritura. Onde a igreja e a tradição é mãe da Escritura. Portanto, a Escritura tem que estar sujeita a esse platô e a essa estrutura, a igreja e a tradição. E tradição é algo que a gente vê sendo realizado com excelência pela Igreja Católica Romana. Agora, por outro lado, estamos isentos? De forma alguma. Nós também temos nossos ritos e tradições, e a tradição por si só não é ruim. Claro, que ela não esteja acima da Escritura, jamais. Nem a igreja pode estar acima da Escritura. A Escritura é aquela que forma a igreja, que formata, dirige, é a luz para os nossos pés, é a lâmpada para o nosso caminho, é a nossa regra de fé e prática, é a baliza, é o fiel da balança, é por onde ouvimos, conhecemos e nos relacionamos com Deus. É a revelação especial, é aquela que nos mostra Cristo e os desígnios do Senhor. Mas temos nossas tradições, temos o nosso jeito, temos o nosso costume, temos os nossos hábitos religiosos, nossas preferências particulares, coletivas, urbanas, rurais, seja como for, nós vamos consolidando o comportamento, não é? E muitas vezes podemos nos apegar a esse rito e nos bastar com ele, como aconteceu muitas vezes na história da igreja, como acontece com facilidade numa perspectiva europeia, italiana, romanista. Nós podemos nos satisfazer com os nossos ritos, nós podemos nos satisfazer com os nossos costumes. E às vezes uma igreja ou outra tem uma habilidade, tem uma tradição, tem uma forma de fazer, e ela vai se ancorando nessas bases, nesses talentos tradicionais. A gente aprende a fazer uma programação, a gente aprende a fazer um acampamento, a gente aprende a fazer uma celebração, uma certa liturgia, aprendemos como líderes a fazer aquela mobilização. Vamos pegando o jeito, vamos nos acostumando com o trabalho, vamos nos tornando cada vez mais profissionais e profícuos, vamos nos acostumando a preparar um sermão. E nós, pastores, corremos um risco ainda mais grave que extrapola essa prática de eficiência, porque a gente pode pegar o coração e acostumar o coração à chama do sagrado, de tal forma que não queima mais. De tal forma que nós olhamos para o leão e achamos que é normal caminhar perto de um leão. Eu gosto quando o C.S. Lewis chama, usando as suas grandes e hábeis metáforas para relacionar teologia e figuras do imaginário juvenil, quando ele diz, olha, Deus é um sagrado selvagem. Ninguém domestica, ninguém doma, ninguém fecha um leão e diz o que ele tem que fazer. Leão a gente teme, respeita. Tem um certo momento nas suas crônicas do Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, a tradicional, a primeira a ser lançada, onde uma das personagens diz o seguinte, quando vê aquele leão imenso, ele é seguro.
E alguém que já o conhecia responde: seguro? Quem está falando de segurança? Mas ele é bom. Ele é bom. Nós podemos nos acostumar e achar que é seguro andar com Deus. Me entenda, eu estou falando de acomodação. Eu estou falando da gente se acostumar com o sagrado, com o rito. De não entender que um culto é a invocação do nome santo de Deus. E nos acostumarmos com a liturgia. E você pode fazer isso também. Isso não é privilégio de pastores, de cantores, instrumentistas, de quem serve na diaconia, que chega cedo, abre essas portas, chega primeiro, arruma as luzes, as cadeiras, prepara até uma aguinha para o pastor com gentileza. Mas isso é santo. É para entrar na presença de Deus que se manifesta na igreja e no corpo. Os professores preparando aula. Você chega aqui, senta e já está acostumado com isso aqui. E você pode ir se acostumando com o sagrado. E nós vamos nos tornando tradicionais num mau sentido. E qual é o mau sentido de ser tradicional? É o sentido de você viver acomodado na tradição. Isso não é privilégio dos romanistas. Pode muito bem acontecer com os protestantes. E você vai se acostumando com o seu jeito devocional, com os seus ritos, com as suas muletas. E quando não, está usando símbolos e certos mecanismos materiais, meios e artifícios para acomodar a sua relação com Deus e colocá-la dentro de uma instrumentalidade, mesmo de agenda ou mesmo de hábito. Pronto, está feito, cheque. E nós vamos dando agenda para Deus. E nós vamos dizendo para o leão onde é que ele deve pisar. E nós vamos dizendo para o leão que tom que ele deve rugir. Bom, Laodiceia estava vivendo algo muito parecido. Deixa eu só recapitular uma pitada da primeira parte. Laodiceia era uma igreja certamente abastada. Uma igreja que funcionava bem. Uma igreja que olhando você via a saúde. Por quê? Porque não há censura da parte moral para Laodiceia. Laodiceia não tem nenhuma acusação ou denúncia da parte de Cristo que faz uma peneira muito bem feita das igrejas quanto à sua moralidade. Não há censura, não há acusação, não há juízo contra qualquer fator imoral na igreja. Mas Laodiceia também não tem problema com teologia. Laodiceia não é acusada de ter e manter falsa profecia ou falsos mestres. Não. Laodiceia é uma igreja ortodoxa, ou seja, uma igreja que tem uma ortodoxia correta. Aquilo que se crê, aquilo que se declara é correto. Não há censura para com Laodiceia por parte da sua teologia. Não há nenhuma censura por parte da sua doutrina. Obrigado, irmão. Não há nenhuma doutrina errada naquela igreja. Nós estamos diante de uma igreja que tem uma moralidade correta, uma igreja que tem uma moralidade correta, uma doutrina correta. O seu proceder parece puro, parece saudável. É uma igreja que tem dinheiro para fazer a sua dinâmica acontecer. O que está de errado com Laodiceia? Veja, Jesus denunciou isso em outras igrejas. Ele não se furtaria de fazê-lo com Laodiceia. Aliás, esta é a única igreja, essa que não tem problema de moralidade, essa que não tem problema de heresia, uma igreja que é assim, dos nossos sonhos. Se nós nunca tivéssemos que tratar uma causa moral na igreja, ou uma causa de heresia, nós já estaríamos muito bem no cristianismo, porque daria um avanço grande para nós. A coisa mais triste de uma igreja é ter que tratar uma falta moral, irmãos. É ter que abrir um tribunal de disciplina para restauração, para tentar ver fruto de arrependimento no coração de um irmão, de uma irmã. E quando nós estamos lidando com sementes de heresia, nossa, como isso é preocupante, como isso é assustador. Já é grande coisa. Mas o que está acontecendo então com essa igreja? A igreja para a qual
mesmo assim, não há nenhum elogio da parte de Cristo. É a única que não tem nenhum elogio, nenhuma palavra boa por parte do seu Senhor. O que está acontecendo com essa igreja? A palavra diz que ela é morna, nem fria, nem quente. Quem dera se fosse fria, disse Jesus. Mas porque é morna, e aí Jesus dá um passo a mais e fala aquilo que eu acho que o Jesus do The Chosen não falaria. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ainda bem que foi Jesus que disse, porque se fosse qualquer outro nós teríamos muita dificuldade. Mas é Jesus quem disse isso. E sabe o que é pior? Laodiceia não está aqui para ser um mau exemplo. Ela está aqui para ser uma representante. São 7 igrejas, porque o número 7 funciona em Apocalipse para mostrar uma completude da parte de Deus com relação a nós. Há igrejas aqui não mencionadas como Colosso, igreja importante. Na trilha da Ásia Menor, do lado da igreja de Éfeso. Por quê a omissão dessa igreja? Porque o número 7 é importante. E a tratativa de cada uma dessas 7 igrejas são importantes para com a igreja em todo tempo e espaço. Isso nos inclui. Isso inclui a mim e a você. Hoje precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja de Laodiceia e entender como sendo dito a nós. Bem como as demais cartas. Porque ela nos representa. E representa as igrejas no tempo e no espaço. Essa igreja está morna. Uma igreja morna é uma igreja que cocheia em 2 caminhos. É uma igreja que recebe da água fria e da água quente. Aliás, essa é uma igreja que é a cara da cidade. Laodiceia é uma cidade que foi destruída por um terremoto em determinado momento. E de forma opulosa, ela simplesmente se reconstruiu sozinha, sem a ajuda do império. Sabe por quê? Porque essa é uma cidade rica, onde grandes bancos e centro financeiro acontece ali. É a capital da moeda do mundo seu contemporâneo. Ela faz transações financeiras muito robustas e ela de fato se cuida, se basta. Ela se reconstruiu e se orgulhava disso. A história conta como isso foi feito de forma orgulhosa, com celebração. Mas havia 2 características ainda muito importantes dessa cidade. Essa era uma cidade que tinha um grande centro têxtil muito rebuscado, de exuberância. Linho fino era fabricado nesse tempo. Isso era uma mercadoria de muito valor, tanto estético quanto comercial. Culturalmente falando, os tecidos tinham uma proeminência, talvez até mais destacável do que existe hoje. Embora continue sendo pilar da nossa cultura, a questão têxtil. Mas nesse mundo, um mundo que não havia telas, um mundo que não há o digital, a coloração artificial, os tecidos era o que dava cor à cultura. E esse lugar era um lugar de grande fabricação têxtil. Mas ainda havia uma última característica destacável nesse lugar. A questão do pó frígio que era manipulado ali para fazer ungüentos e colírios para tratamentos medicinais, de forma mais específica ainda o tratamento oftalmológico, de modo tal que Laodiceia se torna referência médica para tratamento oftalmológico. Olha que ironia, é justamente nessas 3 áreas que a igreja vai ser acusada e denunciada pelo Senhor em flagrante delito. Porque a igreja é a cara da cidade. Se eu pego emprestado as palavras do pastor Tim Keller, ele vai usar no seu livro A Igreja Centrada, bem como em outras obras, mas essa é onde ele realmente aprofunda o argumento, que existem certas igrejas que são contra a cidade. Elas não são só diferentes, elas são estranhas. E elas não fazem questão nenhuma de ter contato com a cidade. Então a igreja está ali, ela não se importa com a cidade, ela faz a sua própria cultura, ela faz sua própria programação, ela serve para si mesma, faz programa para si, se basta e continua sendo
entre quatro paredes o que ela é e pronto. Se você tira essa igreja daquele lugar, ninguém nem fica sabendo que teve uma igreja. Essa é uma igreja contra a cidade. Mas existe uma igreja na cidade. Laodiceia é uma igreja na cidade, que é uma igreja que nasce na cidade, que ela reflete a cidade, e a cultura da cidade e a cultura da igreja, existe uma relação tão simbiótica que ela se mistura. Elas se misturam, de tal forma que você pega uma amostragem de um membro dessa igreja, com a cultura dessa igreja, e um colega de trabalho com a cultura da cidade, que não conhece o evangelho, e não há diferença em suas perspectivas culturais, nas suas abordagens, na sua visão, na sua forma de tratar o dinheiro, cultura, fama, nome, sexualidade, comida, vestimenta. Não há diferença. Porque essa igreja é uma igreja da cidade. É uma igreja que está ali. Ela é da cidade. Ela pertence à cidade. Ela pertence à sua cultura. Eu comecei esse argumento usando a preposição na, mas é da cidade. O contra era o na, que é uma igreja que está ali, mas não faz diferença. Agora, a igreja da cidade pertence à cidade, tem os costumes da cidade, e em nada percebemos distinção. Laodiceia é uma igreja da cidade, porque as acusações contra essa igreja combinam com os grandes traços de Laodiceia: bem vestida, rica, e se orgulha da sua boa visão. A igreja de Laodiceia vai ser acusada de: você se diz rica, mas não sabe que é pobre. Você tem lenho fino, mas está nua, e a sua vergonha está evidente. E sabe de uma coisa? É cega. Mesmo que você se orgulhe de ter os melhores colírios, o melhor tratamento dos olhos, não enxerga. Essa é a denúncia espiritual que Jesus vem fazer. Fechando essa recapitulação, nós chegamos no momento agora onde Jesus bate a porta e vem ao encontro dessa igreja nessa situação. E é a partir desse momento que você e eu temos que entender que Jesus está tratando com a igreja e não com os ímpios nesse texto. Não perca isso de vista. Não se esqueça disso. Jesus está tratando com a igreja em Laodiceia. E ele bate a porta dessa igreja. Jesus se apresenta em primeiro lugar como um mascate, como um camelô. Nós, como goianienses, conhecemos bem essa figura que anda em tensão atualmente com a prefeitura. Mas o camelô, ele é conveniente. O carrinho de picolé é conveniente, não é? Ele vai até onde a gente está. É ótimo. Talvez você já foi perturbado numa praia com um vendedor ambulante que toda hora passa vendendo um camarão duvidoso ou um milho assado. Privilégio quem está na praia, não reclame. Eu dificilmente sou incomodado por esses vendedores ambulantes porque eu não estou na praia. Mas é conveniente, não é? Eles vão até onde a gente está e vêm trazer exatamente o que a gente precisa. É muito bom. É, de fato, repito, conveniente. É essa conveniência que a graça proporciona. Porque Jesus vai até onde a igreja está perdida. Essa igreja não precisa se dar ao trabalho de procurar Jesus, porque ela perdeu Jesus. E se eu te falar uma coisa, quem é cego não vai conseguir achar o caminho de jeito nenhum. Mas quando o caminho se coloca debaixo dos nossos pés, fica mais fácil, não fica? Jesus vai até essa igreja. E aqui você já vai começando a ver o estabelecimento, a base, a estrutura, o pilar e a cobertura da graça sobre toda e qualquer igreja. Essa é a única forma de termos relação com Deus, é com base na proposição prioritária, voluntária da graça em Jesus. E é isso que ele faz. Ele toma a iniciativa de vir ao mundo, morrer por essa igreja, e porque ele fez o mais difícil, ele está fazendo o menor, embora seja completamente relevante, que é do ponto de vista da santificação, da restauração, do chamamento ao retorno, ao arrependimento.
Mas ele está falando com uma igreja para a qual seu sangue foi derramado. E ele está à porta dizendo: aconselho-te. Jesus traz conselhos à sua banca, dizendo: aconselho que tome de mim o que eu tenho para dar. Eu trouxe a você o que você precisa. Veja essa movimentação como a proposta da graça. Por mais perdido que essa igreja esteja, ou perdido que ela esteja, por mais distante, por mais cega, por mais vergonhosa que seja a sua situação, por mais acomodada, morna, repulsiva a Deus, não se esqueça, porque é morna, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. É com gente assim que Jesus está dizendo: eu vim te trazer conselhos para que tome de mim o que você precisa. Tome do meu ouro. Esse ouro é refinado pelo fogo, e com ele você de fato será rica. Não com a força do seu braço, não com o fruto das suas riquezas, mas com o ouro que eu der a você, refinado, depurado. Jesus está falando da glória do reino. Jesus está falando de valores que a traça e a ferrugem não podem corroer, e que ladrão não pode roubar. Jesus está falando daquilo que não precisa ser guardado em bancos. Jesus está falando de um tesouro que não pode ser enterrado, e nem precisa ser. Ele está falando do reino de Deus. Tome do meu ouro. Esse ouro te enriquecerá para sempre, e serás de fato rica. Te aconselho. Jesus dá mais um conselho: tome das minhas vestes brancas, para que a sua vergonha seja coberta. Jesus continua nos cobrindo a vergonha desde o primeiro pecado. Adão peca, sua mulher peca, eles se sentem amedrontados da presença de Deus, se escondem atrás ali de qualquer vegetação, cozem para si figueiras ali, roupas improvisadas de vegetais e de plantas. E Deus diz: eu preciso cobrir vocês. E mata um animal, tira da sua pele e faz a primeira vestimenta humana, simbolizando algo que é embrionário, mas vai se expandir teologicamente para dizer sobre uma cobertura, um revestimento que o Cordeiro fará na sua própria morte, na sua própria pele, no derramamento do seu próprio sangue para nos cobrir, e não só nos cobrir a vergonha, mas nos dar dignidade de alguém que está vestido com perdão dos seus pecados. Essa roupa é branca para simbolizar que há pureza, que nós não podemos fazer por nós mesmos, nem com os nossos melhores alvejantes, nem com tanta dedicação ou esforço para fazer a nossa persona digital cada vez mais polida, organizada e aquela que nós queremos mostrar ao mundo. Nem essa se compara com aquela que Deus nos fará ser, cujo nome está escrito numa pedra branca. Pegue de mim essas vestes. Te aconselho, diz o Senhor, que tome colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Tome do meu medicamento. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Tome da minha santidade e vocês verão. Tome da minha palavra, porque ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Sem ela vocês não enxergarão. Esse é o colírio do Senhor. É essa luz, é esse abrir dos olhos, é essa capacidade que o perdão e a santidade, e bem como a sua palavra, nos dá para discernirmos a realidade, para enxergarmos, para identificarmos, para caminharmos, para decidirmos. Tome do meu colírio, eu te aconselho. Jesus traz conselhos a essa igreja. Toma, está disponível.
Agora veja que há uma diferença teológica aqui. Jesus não está falando de conversão. Jesus não está falando com ímpios. Jesus está falando com a igreja. Aquela situação da conversão não tem conselho. Jesus não pergunta, Jesus não oferece, Ele faz. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nisso Ele prova o seu amor. Ele nos salvou quando éramos ainda pecadores. Ninguém vem a mim se o Pai que o me deu não o trouxer. Aqueles que são meus ouvirão a minha voz e seguirão a minha voz. Reconhecerão, porque são meus. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas da extremidade da terra, Isaías, os que formei para minha própria glória e fiz. A missão está buscando filhos e filhas, que ao receber a palavra, passam por um processo de regeneração, conversão, e essa é a transformação de vida. O Senhor, agora Deuteronômio, teu Deus circuncidará o teu coração para amares o Senhor e para que vivas. Veja, são ações de Deus no homem morto. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. São processos monergísticos, onde Deus faz por nós. Não há sinergia, não há uma colaboração. Eu faço um pouquinho, Deus faz um pouquinho e de repente eu estou salvo. E aliás, para manter essa salvação, eu vou fazendo um pouquinho, Deus vai fazendo um pouquinho. Esquece isso, isso não existe. Na Escritura nós temos um Deus que salva o perdido, o morto. Deixa eu te falar um caso histórico que ilustra isso. Literal, Lázaro está morto. Jesus diz, Lázaro vem para fora. A dinâmica do que acontece literalmente, fisiologicamente com Lázaro é a nossa dinâmica espiritual, porque Paulo usa exatamente esses termos para falar que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando fomos chamados para a vida. Lembra de Lídia, quando ela estava lá em Atos ouvindo a palavra? O Espírito Santo abriu o coração de Lídia para que ela cresce. Isso é o que Deus faz para a salvação. Ele vem e nos rouba da morte. Ele vem e nos toma do império da morte. Ele faz isso com base no seu sangue. Ele faz isso com base no seu mérito, da sua obediência, da sua morte em nosso lugar. Ele nos conquista para Deus. Um processo de adoção. Aí somos salvos. Ok? Entendido isso, volte a Laodiceia. Não é sobre isso. O tratamento com a Laodiceia, onde Jesus se apresenta e dá conselhos, é sobre santificação. E na santificação, a nossa responsabilidade é completamente demandada. Por isso Jesus traz conselhos graciosos, mas conselhos. Tome do meu ouro. Valorize o reino de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Vista-se com a minha luz, com os meus princípios, com o meu perdão. Tome do meu colírio, a minha palavra, para que você veja, para que você possa enxergar. Mas aí então, é que nós chegamos ao versículo 19, onde Jesus diz, eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. Jesus está trazendo disciplina, Ele está com a vara na mão. E está dizendo, eu disciplino a quantos amam. É porque eu amo que eu te exorto e não te deixo na sua rebeldia. É porque eu te amo que eu não quero te deixar acomodado. É porque eu te amo que eu estou disposto a virar a sua mesa. É porque eu te amo que eu estou te corrigindo. É porque eu te amo que eu estou trazendo disciplina. É porque eu te amo que eu estou trazendo a chance de um retorno, uma oportunidade para recomeçar. É porque eu te amo que eu estou disposto a perdoar, que eu estou disposto a te chamar. É porque eu te amo que eu estou aqui. Os irmãos sabem que eu vivi pouco tempo com meu pai. Aos 11 anos de idade eu já não tinha mais o meu pai vivo. E uma das poucas lembranças que eu tenho, e elas vão se desfazendo com o tempo, são das correções disciplinas que eu recebi. Meu pai era bem bravo. Talvez eu esteja muito parecido com meu pai na tratativa com os meus filhos. A diferença
é que eu tenho trazido mais o evangelho para essa educação. Mas meu pai era muito bravo. Trovões, relâmpagos e terremotos aconteciam. Eu preferia apanhar da minha mãe do que receber um sermão do meu pai. Eu sabia quantas varadas seriam, então dava para calcular um pouco a experiência. Com meu pai, não. Eu não sabia o que ia acontecer. E eu me lembro vividamente das broncas que eu tomei. Mas sabe de uma coisa? A partir de um certo ponto, a maturidade vai chegando, né? Ano a ano. As experiências vão se tornando cada vez mais profundas na vida, tanto nas alegrias quanto nas dores. E eu tenho cada vez mais me lembrado dessas broncas e dessa disciplina com certo afeto. E não só por nostalgia ou por memória afetiva, mas por entender uma coisa muito especial. Naquele momento, era como se eu fosse a coisa mais importante para o meu pai. Olho no olho. E ele não estava pensando em mais nada, a não ser o filho dele, naquele mau caminho. Não havia nenhum outro assunto, a não ser eu diante dele. Cada vez mais eu me lembro disso com certa profundidade e senso de valor. E quem ama vai se dar o trabalho. Vai se dar o trabalho de parar o que está fazendo. Vai se dar o trabalho de desligar a televisão do seu filho. Vai se dar o trabalho de se assentar para ensinar uma tarefa. Por mais que vamos perder a cabeça para ensinar o filho a fazer um A na linha. E um T que não seja maior do que todas as outras letras. Nós precisamos estar ali. Em nenhum outro lugar. Ali. Por eles. Olho no olho. Pastor, é porque você não conhece os meus. Deixa eu te falar. Conheço. E eu tenho exemplares de todo jeito. Acabei de renovar o contrato da diversidade lá em casa. Ei, bichinha que chegou com tudo. É a dona Lia. Nós precisamos estar ali nos dando o trabalho. Por amor. Para ensiná-los o caminho e falar pela milésima vez. Jesus Cristo está aqui por amor, dizendo: eu disciplino e repreendo aqueles que amo. Mas, e essa é a parte que nos complica, seja zeloso e arrepende-se. Tem uma resposta para dar, irmãos. Tem uma resposta para darmos. Precisamos responder com zelo e com demoção do mau caminho, com percepção da má inclinação, da má direção, e voltarmos os pés para o caminho certo. Voltarmos a mente para o raciocínio certo, com compreensão, com contrição, nos curvarmos diante do Senhor e dizer: eu me arrependo e eu peço perdão. Me ajuda nisso, dá-me fé, dá-me coragem, dá-me vontade, para que eu faça, para que eu consiga. Mas Ele está demovendo aqueles irmãos do mau caminho. Arrepender é dar as costas para algo e deixar. Essa é a ideia. A piedade simulada, superficial, forjada, pode até convencer nossos vizinhos, até nossos cônjuges, mas não convencerão ao nosso Deus, ao Santo Espírito de Deus, ao Filho, o nosso Senhor. Jesus termina isso convidando a igreja para uma ceia. Aquele que começa dando conselhos, passa pela disciplina, explica a graça do seu amor e da oportunidade, termina dizendo: vocês podem ter muito mais,
não é só repreensão, é um chamado para a vida abundante. Porque diz o verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Como Jesus bate? Chamando com a sua voz. Se alguém ouvir a minha voz. Como que Jesus fala com a igreja, irmãos? Como que ele está falando com essa igreja? Através de uma carta inspirada pelo Espírito Santo, que faz parte das Escrituras Sagradas. Jesus continua chamando a igreja. Agora veja a cena. A igreja está reunida, aparentemente saudável, em suas programações. Quem ficou de fora? Quem é que não está participando da celebração a Jesus? Olha, nós somos ousados, a gente vai para a praça pública com uma roupa estampada bem grandona, ou nas costas ou na frente. É tudo sobre Jesus. Então significa que Jesus precisa ser o centro, a motivação, o alvo. Jesus está de fora. Ei, vocês estão cantando parabéns para mim? Esqueceram de me chamar. Alô? Jesus está à porta da igreja porque ele foi deixado de fora. Como deixar Jesus de fora, mesmo trabalhando em nome dele? Como deixar Jesus de fora, mesmo vindo numa igreja cristã? Como deixar Jesus de fora, mesmo se dizendo cristão? Como deixar Jesus de fora, mesmo se dizendo filho de Deus? É possível, esses aqui são irmãos nossos. São filhos de Deus, são alcançados, são convertidos, são igreja do Senhor. Como deixar Jesus de fora? Deixando de ter a palavra queimando em nós. Deixando de ter a palavra, de fato, guiando os nossos passos. E não como um rito devocional. E não como uma tradição fria, mecânica, agendada. Com lembretes do seu aplicativo de celular. Com metas de leitura bíblica no ano. Ou com metas de leitura de livros teológicos. Ou as conferências que você gosta de ir. E por ir, então, agora, sua espiritualidade está kit para o resto do semestre, porque você foi na conferência de mulheres, porque você foi na conferência de homens, ou quem sabe subir uma montanha. Nenhuma quantidade de tradição e exercício desculpará a nossa falta de comunhão com Jesus Cristo na sua palavra, mediada pelo Santo Espírito de Deus. Esses irmãos deixaram Jesus de fora, em nome de Jesus. Nós podemos fazer muita coisa pelo reino, sem Cristo. Nós podemos fazer muita coisa em nome de Jesus, sem Jesus. Quantas vezes, isso não é novidade, irmãos. Quantas vezes no Antigo Testamento, Deus falou, porque eu não me alegro com as suas ofertas. Foram muitas vezes. A tal ponto de dizer, eu não quero holocaustos, eu não quero oferendas, porque vocês me ofendem com seu cântico. Mas, coração contrito, Salmo 51, e compungido, não desprezarás, ó Deus. Então, aceitarás os nossos holocaustos e oferendas. Se não passarmos pela contrição, pelo arrependimento dos nossos pecados, nós estaremos zombando da graça de Deus. E Deus não se alegrará no nosso ajuntamento. Esses irmãos estão sendo chamados ao quebrantamento pela confrontação de Jesus, pela repreensão e pela disciplina. Jesus não hesitará graciosamente em te repreender e te disciplinar, não para que você seja salvo, mas como salvo para ser santificado. Porque nós precisamos para viver. Nós precisamos para estar com Ele. E Ele vem à porta
e bate. E se ouvirmos a sua voz, ele entra e se torna anfitrião, e coloca a mesa, e ceia conosco, e nos devolve a comunhão, e traz o Espírito Santo, a nossa autoridade, a nossa unção, o nosso avivamento, a nossa vida com Ele, a nossa vida abundante, a nossa intimidade com o Santo Espírito de Deus, o nosso temor ao Santo Deus, o nosso ímpeto missionário, o nosso primeiro amor, o nosso calor, a nossa temperatura, a nossa vocação, a nossa unção, a nossa vida com Deus. E aí sim, vamos para o mundo e poderemos ser uma igreja não na cidade, não da cidade, mas uma igreja para a cidade. Que embora diferente e distinta, porque tem algo a oferecer à cidade, ela vai à cidade, ela vai ao encontro da cidade. Jesus está preparando o retorno, o convite para a restauração, o convite para a reconstrução, o arrependimento, e deixa uma promessa, porque assim será feito para sempre. Vocês poderão se assentar comigo no meu reino, no meu trono, como eu sou com o Pai. Eu quero ser com vocês, mas eu preciso voltar a me sentar com você à mesa e retomarmos aquela xícara que ficou pela metade, aquele pão que ficou partido. Eu quero que você volte e retome o amor que você tinha comigo. Eu quero que você volte e retome a intimidade que você já teve comigo. Eu quero que você volte às primeiras obras. Eu quero que você volte a estar à mesa comigo. E eu não estou falando de café com Deus Pai. Eu estou falando de você ter intimidade de fato com Deus. Não é cumprir capítulos devocionais no seu dia e pronto, não. É de você estar com Cristo e a sua palavra, a ponto de reconhecer a sua voz. Esses irmãos vão chegaram na presença de Deus eventualmente. Será que eles reconheceram aquele timbre de voz quando Jesus os recebeu? Irmãos, eu quero poder reconhecer a voz do meu Senhor quando eu encontrá-lo, porque já o ouvi outras vezes sem vê-lo. Eu quero poder reconhecer o timbre da voz que falou comigo outras vezes, quando eu não via. Você também deveria querer aprender a ouvir o Senhor agora. E quando Ele voltar, a mesma voz estará diante de nós. Que Deus te dê arrependimento dos seus pecados. Que Deus te dê um convite gracioso, embora às vezes debaixo de disciplina dura, mas para que você e eu voltemos à mesa, a ter Jesus dentro de casa, no centro da nossa vida, no centro da nossa adoração, no centro da nossa performance, profissão, no centro dos nossos amores, no centro da nossa família, sobre o nosso dinheiro, sobre a nossa aparência, sobre o nosso nome, sobre e acima. Que Deus seja exaltado por uma igreja que ama e teme com fervor. Aceita o convite do Senhor. Vamos orar. Ó Deus bendito, precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Precisamos nos demover de nossas tradições costumeiras que são feitas sem o Senhor. Não nos permita acostumados com o sagrado. Aquece-nos de novo e nos chama de volta ao primeiro amor. Ó Deus, ajuda-nos a ser uma igreja que te ama, que te teme, que te adora. Dá-nos mais paixão pelo Evangelho do Senhor Jesus, mais prioridade ao reino do Senhor.
traga-nos convencimento, arrependimento, santificação, unção nova, Senhor, pelo Espírito, para a tua glória, e nos envia. Senhor, nos envia, imperfeitos, mas devotos, limitados, mas convictos do teu amor e perdão. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.